O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Meus irmãos, a semana passada, minha Bíblia foi extraviada. E eu ia fazer um BO, né? Mas veio o aviso aqui no culto da noite, na segunda-feira cedo, uma irmã que havia levado desapercebidamente umas coisas dela, levou a minha Bíblia, mas devolveu. Eu sou pastor raiz e eu gosto de ler a Bíblia no papel. Tem a Bíblia eletrônica no computador, mas a gente está acostumado. E essa Bíblia já me acompanha há 20 anos. Eu sempre gosto de dizer, Bíblia no celular é canivete, mas Bíblia aqui é espada. Tá? É espada. Irmãos, eu quero falar com você nessa manhã sobre vida vitoriosa. Vida vitoriosa. E a Bíblia diz claramente que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a Bíblia ensina claramente que toda vitória do crente não é conquistada por ele, mas é uma dádiva de Deus. Eu tenho assistido aí na internet, às vezes eu paro e vejo, tem uns pastores agora, eles são mais coach do que pastor. Tem umas pastoras também, certo? E tem arrastado multidões. E você vai assistir os argumentos que eles usam, não tem nenhum argumento bíblico, não tem nenhuma exposição bíblica. São apenas palavras de efeito. Tá certo? Mas eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus nessa manhã, em Romanos capítulo 8. E nós vamos expor apenas o cântico de vitória, que vocês já leram. E eu queria dizer para você que se a carta de Paulo aos Romanos é o prato principal da sua teologia, o capítulo 8 é a sobremesa. Então nós vamos comer a sobremesa agora. Romanos capítulo 8. O capítulo 7 termina com Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o capítulo 8, Paulo vai dar para mim e para você um dos capítulos mais profundos da sua teologia, e ele vai nos dar o segredo de uma vida vitoriosa. Amém? Eu vou dar o esboço do capítulo para vocês, depois nós vamos nos fixar nos versos 31 a 39. Romanos capítulo 8, versículo 1, nós temos a base da vitória. A base da vitória. Vamos ver? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Então a base da vitória é estar em Cristo. Observe que ele usa um advérbio de tempo, agora. Não é no futuro, é agora. A partir do momento que você nasceu de novo, a partir do momento que você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, você já é um vitorioso. E é muito interessante porque a Bíblia ensina que o homem pode preparar o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Na língua grega, existe uma palavra, a palavra Nike, que foi usada inclusive para uma marca de produtos esportivos, Nike. E Nike, no panteão grego-romano, é o Deus da vitória. Porque na cultura grega, não existe vitória
a partir do homem. A vitória é uma dádiva dos deuses. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, veja aí Romanos, capítulo 8, versículo 37. Paulo vai criar uma palavra que não existe na língua grega comum, só existe na Bíblia. E só uma vez na Bíblia. Veja aí, verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que por meio daquele que nos... Essa palavra mais que vencedores, hiporniquei, significa hiper, super. Você tem um mercado, você tem um hipermercado. O hiper aqui significa que nós somos superlativamente vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então presta atenção, porque tem crente que vive como derrotado. Derrotado é Satanás, ele está derrotado. A morte está derrotada. Os ímpios são derrotados. Mas se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Você está perdoado. Você está redimido. Não existe nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhuma culpabilidade diante de Deus. Você está justificado. Amém? Esse é o primeiro ponto aqui, do capítulo 8 de Romanos. Do versículo 2 até o versículo 17. Depois de dar a base da vitória, Paulo vai nos dar o segredo da vitória. E o segredo da vitória é estar em Cristo, na base, mas agora, porque nós estamos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E veja que ele começa no versículo 2, diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. O Espírito da vida, ele habita em nós. O Espírito da vida produziu a nossa regeneração. O Espírito da vida, então, ele vai estar presente em nós para nos dar uma vida vitoriosa contra o pecado, contra as tentações, contra as provações. E a partir do versículo 2 até o versículo 17, ele vai falar muitas coisas sobre o Espírito, porque o Espírito, ele nos inclina para as coisas de Deus. O Espírito Santo tende a nossa vontade para a vida. O Espírito Santo também é a nossa marca de identidade. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. O Espírito Santo também, que ressuscitou a Jesus Cristo, irá nos ressuscitar outro dia. Também nos versículos 12 diz que nós fomos vivificados pelo Espírito Santo para vivermos a vida vitoriosa. O Espírito Santo mortifica a nossa carne. O Espírito Santo nos guia no verso 14. O Espírito Santo nos liberta de todo tipo de escravidão e nos coloca numa comunhão íntima, porque esse Espírito é Espírito de adoção e eu posso chamar Deus de Pai. Eu posso conversar com Ele na intimidade. Mas ele termina dizendo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós sofremos com Cristo hoje por causa da presença do Espírito, nós também com Ele o quê? Reinaremos. Então veja bem, se a base da vitória é Cristo, o segredo da vitória é a vida no Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo de triunfo em triunfo. É o Espírito Santo que vai nos transformando de glória em glória. É o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas, para nos ajudar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Pronto. Primeiro ponto, a base da vitória. Segundo ponto, o segredo da vitória. Versos 18 a 27, vem aquilo que Paulo chama de os anseios. Os anseios. Às vezes eu fico perguntando para Deus,
por que você não me glorifica logo? Me dá logo aí uma duchada do Espírito Santo. Põe logo aí 32 libras. Tem que ser a contra-gota, caminhando. Você peca aqui, pede perdão, melhora um pouquinho, depois cai de novo, vai. Não é assim que vocês vivem? Sabe o que Paulo vai dizer aqui? Paulo vai dizer que ele anseia, a criação anseia, o Espírito Santo anseia. Veja no versículo 23 o que ele diz. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então eu e você, nós ansiamos, nós desejamos, nós que temos as primícias do Espírito. Mas nos versos 28, veja lá, 28 a 30, a base da vitória, o segredo da vitória, os anseios da vitória, ou pela vitória. Versos 28 a 30, nós temos a segurança, ou a garantia da vitória. Porque ele vai dizer, Romanos 8, 28, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Paulo usa esse verbo sabemos no grego, ele está dizendo sabemos no plural, não somente do ponto de vista intelectual, cognitivo, de informação, mas sabemos do ponto de vista experimental. Eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Na linguagem do salmista, quando fala da bondade de Deus, diz assim, provai e vede. Provai e vede significa, tenha conhecimento e tenha experiência da bondade de Deus na sua vida. E Paulo está dizendo aqui, que todas as coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, aparentemente derrotas, aparentemente fracassos, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nosso bem. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Você não crê nisso, não? Temos que crer. Temos que nos apropriar disso. Isso não é coach. Não é coach. Isso aqui não é terapia de autopositivismo, é profundidade bíblica, é certeza bíblica. E nós precisamos, meus amados irmãos, fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Veja no texto que essa garantia está fundamentada em 4 coisas. Primeiro, ele nos conheceu. Segundo, ele nos predestinou. Terceiro, ele nos chamou. Quarto, ele nos justificou. E quinto, ele também nos glorificou. Por que Paulo usa os verbos no passado? Uma boa pergunta, não é isso? É porque para Deus, não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Todas as coisas já estão diante de Deus. Ou seja, eu e você já estamos glorificados, justificados. É só uma questão de tempo. Aguenta a mão, filho. Você já tem a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. A vitória não é uma possibilidade. A vitória é uma garantia. Uma garantia. Mas o texto é muito lindo. Porque dos versos
31 a 39, depois de falar da base da vitória, do segredo da vitória, dos anseios da vitória, da garantia da vitória, Paulo então vai cantar a vitória. É o cântico da vitória. Tá certo? Lá em Apocalipse, quando nós chegarmos no céu, haverá um novo cântico, que somente aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro poderão cantar aquele canto, porque aquele canto é o canto da vitória. E Paulo então, com maestria, ele vai colocar para a gente aqui, começa dizendo, concluindo esse capítulo, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quer dizer, até agora eu já apresentei para vocês 4 coisas fundamentais sobre a vitória. Mas diante disso, o que nós podemos dizer? O apóstolo Paulo então, ele vai fazer 5 perguntas, que são perguntas retóricas, para ensinar 5 lições para mim e para você. A primeira pergunta que ele faz está no versículo 31. Vamos ler juntos? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Presta atenção. Deus, Ele é a nossa vitória. Deus, Ele é a nossa proteção. Deus é a nossa esperança. Nós estamos em Deus. E Deus é por nós. E a pergunta que ele faz aqui é uma pergunta assim: será que existe alguém que ousa ser contra nós? Eu diria, tem muita gente. Mas se Deus é por nós, coitado daqueles que Deus é contra eles. E é bonito o texto, porque Paulo está citando a ideia que Davi coloca no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? Esse se que aparece aí no grego, se Deus é por nós, não é o se da dúvida, da possibilidade, mas é o se da certeza. O se aqui se refere ao cumprimento de algo. É como se ele dissesse assim: uma vez que Deus é por nós, quem será o nosso adversário? Não podemos perder a nossa salvação, ninguém pode nos arrancar dos braços de Deus, ninguém pode derrotar aquele que já recebeu a vitória de Deus. É isso que ele está dizendo. Para você entender melhor, volta lá em João capítulo 10. João capítulo 10. E eu queria que você entendesse que Jesus diz no verso 26, Jesus diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus não seguem a voz do estranho, seguem a voz do pastor, do bom pastor. E ele diz: eu as conheço. Ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Cada ovelha tem o seu nome escrito no livro da vida. E Cristo, quando morreu na cruz, morreu por cada ovelha. Ele pensava em mim, Ele pensava em você quando subiu naquela cruz, quando desceu aquele sepulcro, quando ressuscitou. Ele fez tudo de forma consciente. Mas o que é bonito nesse texto, versículo 28, o que diz? Eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vitória, a vida eterna. Jamais
perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja, voltando para Romanos capítulo 8, quando Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem o impedirá? Não existe ninguém que possa vencer a Deus. Não existe ninguém que pode tirar a vitória daqueles que receberam essa dádiva da vitória de Deus. Vocês estão entendendo? Se você é crente, se você é de Jesus, você é para sempre de Jesus. Você pode passar por crise, por lutas, por vales, por montes, aqueles negócios que os poetas inventam. Mas você é dele, e você é dele para sempre. Para sempre. Então fica com medo não, tá? Fica com medo de China, com medo de ideologia, com medo dessas coisas aí, com medo de Satanás. Fica com medo não. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Segunda pergunta, Romanos 8, 32. Na primeira pergunta, ele está revelando uma coisa: Deus é por nós. Segunda pergunta, ele vai dizer assim: Deus nos dá tudo o que precisamos. Não tudo que você quer, tá? Você quer queijo do reino, Deus vai lhe dar queijo de copo. Você quer uma Ferrari, Deus vai lhe dar um Fiat 147, mas vai dar. Todo aquele que pede, recebe, mas não recebe tudo que pede. Porque se ele dá o que você está pedindo, você não sabe pedir direito. Então veja a profundidade dessa pergunta. Versículo 32, aquele que é Deus, que é por nós, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não são algumas coisas, mas todas as coisas. Preste atenção que Paulo aqui vai nos dar duas verdades muito significativas. A primeira é que Deus nos deu o seu Filho precioso para morrer por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Eu nem existia ainda. Jesus Cristo já morreu por mim e por você. E Ele não deu por obrigação, Ele deu por amor. E a ideia que Paulo está colocando aqui é o seguinte: se Deus deu aquilo que é mais precioso, que é mais valioso, Ele não vai dar as outras coisas que são bijuterias? Ele vai dizer aqui que Deus nos dá, por meio de Jesus Cristo, todas as bênçãos que nós precisamos. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Charles Spurgeon chama esse texto de o banco celestial. O banco celestial. E as promessas de Deus são cheques que você vai lá e saca. Mas você não saca no seu saldo médio, que você está, você está no Serasa. Certo? Ainda que você ache que aqui na terra você é Prime, não sei o que, lá no banco celestial estamos tudo zerado lá. O que é que diz aí? Filipenses capítulo 4, versículo 19. A igreja leia, por favor. O que é que diz? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Presta atenção, que Ele vai suprir segundo o que é a sua riqueza. Deus é riquíssimo em graça, em glória, em majestade, em tudo. Então, segundo o seu potencial de suprir
através de Cristo Jesus, Ele vai suprir cada uma das vossas necessidades. Necessidades materiais, necessidades afetivas, necessidade de consolo, necessidade de alegria, necessidade de satisfação, necessidades materiais, necessidades de saúde física. Deus vai suprir você de tudo. Irmãos, Deus nos dá a salvação e todas as demais bênçãos decorrentes. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Amém? E por que você vive com essa cara de derrotado? Tem uns crentes, eu vou dizer, morreu e esqueceu de cair. Você conhece crente chato? Está aumentando. Crente chato, o cara só murmura, só reclama. Só reclama. Para de reclamar, para de murmurar. Começa a agradecer, começa a louvar, começa a bendizer, começa a reconhecer que Deus, Ele é fiel, Ele é misericordioso. E você está nas mãos dEle, você é dEle. Você é um vitorioso. Pode até chamar você de derrotado. Você lembra quando você era ruim de futebol, ia dividir o time. Aí cada um chamava os melhores. Aí chegava pro ruim e dizia, joga para qualquer lado. Faz diferença. Não é assim? O cara ia jogar, mas como derrotado. Como derrotado. Mas você não é assim, porque você é um vitorioso. Terceira pergunta. Deus é por nós, Deus nos dá tudo o que precisamos, Deus nos defende contra as acusações de Satanás. Romanos 8:33, lê comigo o que ele diz aí. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os... Veja bem, quem tentará? Todo mundo, os capeta, até você mesmo. Quem tentará? A Bíblia fala que o diabo é o nosso acusador. Você pecou, você pediu perdão a Deus, você se apropriou do perdão de Deus, mas o diabo continua buzinando na sua cabeça. Você não foi perdoado, você é um crente sem vergonha, você é um crente assim, você não presta. E as pessoas que nos julgam? Julgam as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos atos. O pastor Arival está fazendo isso, por causa disso. Teve um irmão que falou comigo, pastor Arival, o senhor botou imobiliária lá em Pinheiros, só estou comprando casa. E eu falei, você está dando alguma coisa? Não, então não reclama. Não reclama, cara. A gente está abençoando a vida de muita gente, com poço, com tudo, com palavra. Faz um ministério aqui, Posto Ipiranga. E tem um pessoal que reclama, critica, acusa. Está fazendo isso porque quer isso, está fazendo isso por causa daquilo. Quem já sofreu acusação injusta aqui? Levanta a mão. Obrigado, vocês são normais. Então é o seguinte, Satanás é o grande acusador. No tribunal divino, somos acusados pelos nossos erros. Deus, porém, nos justifica ou nos declara perdoados. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus nos defende, irmãos. Deus nos defende. Eu queria que você fosse lá para Isaías. É um versículo que eu gosto muito e carrego ele comigo sempre. 54:17. Como diz o pentecostal, toma posse desse versículo aí. Certo?
Vamos ler juntos, bem forte? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim, diz o Senhor. Herança, direito que procede de Deus, a nossa defesa, a nossa proteção. Amém? Voltando para a quarta pergunta. Deus é por nós, Deus nos dá tudo que precisamos, Deus nos defende contra as acusações de Satanás. Romanos 8:34, Deus nos protege em Cristo Jesus. Deus nos protege. Quando eu leio e estou estudando o livro de Êxodo, aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E eu entendo que aquilo ali representa aqueles que estão na igreja, mas não são de Jesus. Mas aqueles que são de Jesus entrarão na terra prometida. E aqui, Paulo vai dizer, estamos seguros da nossa salvação por causa de Jesus. Ele coloca 4 motivos nesse versículo. Veja aí. 4 motivos. Quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Está no plural. Morreu no passado. Ou antes quem ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Passado. O qual está no presente, à direita de Deus, e também intercede no presente contínuo. Porque nós damos tanto trabalho para Deus, que se não fosse a intercessão contínua, nós estamos lascados. Ele intercede por nós. Então ele morreu por nós, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? O diabo chega lá, aponta todos os defeitos de Arival. E o diabo sabe mais da minha vida do que você. Porque o diabo fica nas penúmeras, anotando tudo. Chega lá, ele fala, é isso. Aí Jesus levanta e diz, tudo bem, não presta mesmo não. Isso não vale nada. E outra coisa, vai pecar até morrer, viu, Satanás? Continue anotando, pode anotar. Mas ele diz, eu morri por ele. Minha justiça, eu paguei. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então, Satanás, baixa a sua bola, você não pode condenar mais. Ele já está justificado. Amém? Então fica tranquilo. Não vai pecar demais, tá? Porque tem gente que fala, não, é bom demais para ser verdade, né, Mariana? Não, rapaz, é o seguinte, você vai continuar pecando, você não vai ter prazer do pecado como crente. O pecado vai lhe incomodar, o pecado vai lhe perturbar, o pecado vai lhe entristecer, o pecado vai trazer consequências para a sua vida. Mas nenhum pecado que você cometer até morrer não terá o perdão de Deus. Todos os seus pecados já estão perdoados. Amém? Por fim, falta 4 minutos, né? Romanos 8, ele vai fazer a última pergunta, né? A última pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Não, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Por que ele põe esse negócio de separar? Porque nós nos relacionamos e nos unimos e nos separamos de acordo com os nossos o quê? Comportamentos. Então, presbítero José Francisco, aqui eu tenho um problema com ele, então eu que me separo dele. Não quero negócio com esse alemão, não. Certo? Nós nos separamos muito uns dos outros.
E Paulo vai dizer aqui uma coisa maravilhosa. Ele diz: Deus nos ama. E ele vai ensinar 3 coisas sobre esse amor. Deus nos ama e o seu amor por nós reside e flui da pessoa de Jesus Cristo. Segundo, por meio de Jesus conquistamos a vitória, pois somos super vencedores sobre tudo e sobre todos. Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Tribulações, vida ou morte, seres espirituais e criaturas, tempo e espaço. Tudo aquilo que é do mundo, da história, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você está com problema de autoimagem, de autoestima, toma vergonha. Você é amado, meu irmão, com amor eterno, com amor perfeito, com amor incondicional. E você não vai fazer nada, você não pode fazer nada para aumentar ou diminuir esse amor que Deus tem por você. É um amor eterno. Deus, amando os seus, amou-os até o fim. O fim. Terminou. Romanos 8, a base da vitória, o segredo da vitória, os anseios da vitória, a garantia da vitória e o cântico da vitória. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Vida vitoriosa. 3, 9, 2, o novo cântico.
Meus irmãos, não aceite nenhum tipo de acusação, de derrota. Eu sofro muito, sou muito perseguido por ser palmeirense. Não tem um mundial. Nós temos 51, mas tudo bem. Mas todo mundo quer derrotar a gente, quer derrubar a gente. Não aceite não, você é mais que vencedor. Pai querido, olha para nós. Somos os teus filhos, independentemente da nossa idade, do nosso tempo de conversão, somos teus, em Cristo Jesus. Tira do coração da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos, todo espírito de derrota, de fracasso. Destrói, ó Deus, tudo aquilo que é negativo, autoimagem negativa. Destrói tudo aquilo, ó Deus, que vem roubar o brilho, a grandeza da nossa salvação. Essa salvação tão grande, tão gloriosa, tão segura, tão eterna, Senhor. Pai, coloca no nosso coração cânticos de vitória, cânticos de alegria, cânticos de júbilo, cânticos de gratidão. Venha consolar, venha confortar, venha animar, venha encher o coração do teu povo de esperança e de força para perseverar. Dá-nos resiliência diante das dificuldades da vida, dá-nos fé, dá-nos, ó Deus, certeza que a vitória já está garantida. Leva-nos em paz para casa, dá-nos um domingo na tua presença, é o nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o consolo, o carinho do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e para todo sempre, amém.